gente muda, o mundo muda, a gente muda, o mundo muda, o mundo muda, a gente muda. Olá, estamos iniciando mais um programa Cidadania e Meio Ambiente, diretamente dos estúdios da TV Com. E é claro, com o cenário mais ecológico da Baixada Santista. E hoje, mais um programa especial, nós vamos receber o professor Gilvan Leite Oliveira. Professor, é um prazer enorme poder estar recebendo aqui no programa. Vamos sentar, Obrigado. Por favor. Professor, hoje é um tema maravilhoso que eu gosto muito, que é tratar de questões históricas, de patrimônio e trazer o conhecimento aqui para a nossa querida Baixada Santista. Perfeito. Sobre esse tema que só nos engrandece. Sem Né? dúvida. Então, nós vamos falar sobre o Engenho dos Erasmos. Né? Correto. Então, eu gostaria que o senhor pudesse estar passando para a gente uma noção ampla, assim, geral, sobre o que é o Engenho dos Erasmos. Perfeito, Nelson. Bom, o Engenho dos Erasmos, a gente pode considerar um dos monumentos históricos mais antigos do Brasil, né? Ele foi criado, ele foi construído na época da chegada do Martim Afonso de Souza, aqui à região, né, do início da colonização, e a princípio ele era um engenho de açúcar. Né? O açúcar naquela época era a principal mercadoria que os europeus, pelo menos, viam assim, um grande potencial econômico. Né? Uhum. E como o Brasil ele tinha, no caso, condições de plantar cana-de-açúcar, tinha clima bom, tinha terra suficiente, então, para tentar fixar a colonização, o Martim Afonso de Souza utilizou esse empreendimento da cana-de-açúcar. E aí o engenho dos Erasmos ele foi construído, construíram-se mais dois na mesma época, o engenho Madre de Deus e o engenho do São João, que eram dos irmãos Adorno, e a data dele aproximadamente é de 1534. E aí, por mais ou menos em torno de uns 50 anos, 60 anos, ele produziu bastante, porque a região produzia uma boa quantidade de açúcar, né? Só que, em virtude de condições climáticas aqui da região, que não tem um clima muito adequado, que não tem um solo muito adequado para o plantio da cana-de-açúcar, o engenho, toda essa região, ele acabou passando por uma crise na produção açucareira. Ao mesmo tempo, você tem o despontar da região nordestina como grande produtora de açúcar, e a tendência é que essa região ela vá aos poucos perdendo essa como é que eu posso dizer, essa capacidade de produção de açúcar. Perfeito. Vai ficar só mais reservada a questão da aguardente, de cana, enfim. E aí, passados muitos anos, ele foi abandonado, ele foi utilizado por outras pessoas, essa propriedade, mas ele foi abandonado. E aí, por volta de 1950, né, 1955, a Universidade de São Paulo recebeu como doação de um proprietário ali daquela região, que tinha a posse dos terrenos do engenho, e a partir daí ficou sob posse da Universidade de São Paulo. Só que por mais ou menos esses 40 anos, 50 anos também não foi feito nada de efetivo no engenho, e aí só no começo dos anos 2000 é que, com uma ação mais efetiva da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária, o engenho ele se tornou, além de ser um patrimônio histórico, um bem cultural, né, e de educação ambiental e educação patrimonial. Quando foi passado essa propriedade para a USP, o proprietário tinha esse conhecimento daquele patrimônio, e a USP também já tinha esse conhecimento? Quando foi passado, foi de comum acordo? Como é que isso, historicamente, teve uma informação sobre essa passagem dessa propriedade com o Engenho dos Erasmos para a Universidade de São Paulo, né? O antigo proprietário, o Otávio Ribeiro Jordão, ele parece que, eu não tenho certeza quanto a isso, mas parece que ele tinha algumas informações de que realmente ele era um engenho de cana. Talvez ele não conseguisse dimensionar a importância por ser um dos primeiros engenhos de cana da história do Brasil. Mas uma professora da Universidade de São Paulo, ela veio aqui à região, ela conheceu e ela, por meio de algumas informações históricas, ela suspeitou que esse engenho fosse realmente um engenho do Martim Afonso de Souza, o engenho do governador, ou um engenho
São Jorge dos Erasmos. E aí, a partir de uma luta pessoal dela, que ela encampou, ela conseguiu com que o Otávio Ribeiro Jordão doasse essas ruínas para a Universidade de São Paulo. Perfeito. E professor, como é que se deu o fato do tombamento, né, que falávamos antes de iniciar o programa, sobre a questão do tombamento nos 3 níveis, né? Correto. E como é que se desenvolveu esse tombamento? Foi logo após, foi a partir da USP que houve esse processo de tombamento? A iniciativa nos 3 níveis, de quem partiu? Como é que se deu isso? Certo. Na verdade, ela parte da própria Universidade de São Paulo, mas por meio do IPHAN, né? Na verdade, foi o IPHAN, através do seu chefe do patrimônio aqui em São Paulo, que era o Luiz Saia. Ele veio até aqui, fez até um trabalho de prospecção no Engenho São Jorge dos Erasmos, e ele reconheceu o valor arquitetônico. Inclusive, ele fez até uma intervenção arquitetônica nas ruínas do engenho para poder dar sustentação e conservar o restante da estrutura. Então, a partir daquele momento, ele foi tombado no IPHAN. E aí, com o passar de alguns anos, ele também foi tombado na esfera estadual. E, se eu não me engano, se eu não estou enganado, por último, foi aqui na esfera municipal, pelo Condepasa. Entendo. Quer dizer, o Engenho dos Erasmos ele faz divisa praticamente com Santos e São Vicente, né? Correto. Mas ele está identificado dentro do território santista ou do território vicentino? Como é que está? Historicamente, nós poderíamos dizer que ele seria de São Vicente. De São Vicente. Seria um patrimônio arquitetônico de São Vicente. Mas como essa região ela foi a última região que a gente pode dizer que foi ocupada aqui da ilha de São Vicente, que é o que a gente chama de Zona Noroeste hoje, essa região ela passou meio que por um processo litigioso em relação às suas fronteiras. Onde começava a fronteira, onde começava a área de uma cidade, de um município, onde começava a área de outro. E aí, na verdade, ela acabou, né, conforme a população foi ocupando essa região com mais intensidade a partir de 1950 a 1960, essa região ela acabou passando para a jurisdição de Santos. Então, hoje, né, ela pertence a Santos. Mas, historicamente, poderíamos dizer que ela estaria muito mais para São Vicente do que propriamente para Santos. Não, sem dúvida. Foi um período que houve poderíamos dizer, uma anexação de uma parte do território de São Vicente para Santos, na região da Zona Noroeste. Exatamente, né? Exatamente. Um bom pedaço do território. Agora, as atividades que estão sendo desenvolvidas desde que a USP resolveu se implantar definitivamente no Engenho dos Erasmos, qual vem sendo essas atividades e a relação dessas atividades com a comunidade vicentina e santista, né? Perfeito sua pergunta, Nelson. Pelo seguinte, como a Zona Noroeste é uma região de ocupação mais recente, ela ainda é muito carente de bens culturais, né, até de uma ação mais efetiva do poder público em geral em relação àquela região. É uma região mais carente em si. E o Engenho dos Erasmos, uma das missões dele, vamos dizer assim, seria justamente proporcionar cultura, educação para a população ali do entorno, da região da Zona Noroeste, da Vila São Jorge, mas também o entorno um pouco mais afastado. E em que se desenvolvem essas atividades? A partir de quê? A partir de produção de espetáculos, de cursos, né, de oferta de cursos, de uma ação até mais efetiva em alguns trabalhos com a própria comunidade, ou seja, atividades culturais, né, teatro, música. O Engenho dos Erasmos ele recebe sessões do Curta Santos. Então é uma maneira de tentar proporcionar para aquela população atividades culturais e fazer com que essa população ela também se identifique com o bem, porque pelo fato também dele ter ficado tanto tempo fechado, é como que se tivesse gerado um afastamento em relação à população. Então ela não se vê pertencente àquele lugar e também não vê aquele lugar como pertencente a ela. Então é nesse sentido, no sentido de trazer mais a população para dentro do Engenho dos Erasmos. E aí é que seguem essas nossas atividades. Até porque só se valoriza aquilo que a gente conhece. Perfeitamente. Né? E eu sinto, Gilvan,
que existe uma necessidade não só da população mais próxima ao Engenho dos Erasmus, mas a cidade de Santos como um todo e de São Vicente também tem um conhecimento da importância desse patrimônio, né? Perfeito. E essas atividades culturais que tem lá, acho que premiam muito esse objetivo, né? Correto. Mas quero crer que ainda falte mais a presença, e aí eu falo como santista, né? A presença do santista naquela localidade, né? Sim. Eu acho que falta um pouco, não sei se vocês estão trabalhando com um dimensionamento de acordo com o patrimônio, né? Porque eu não sei qual é a quantidade de pessoas, e essa é a pergunta que eu te faço, qual é a quantidade de pessoas que anualmente vai visitar o patrimônio? Olha, eu não sei te dizer exatamente em cifras mais exatas, Nelson, mas o forte é trabalhar com a educação patrimonial com as escolas, e aí tem o programa Escola Total, né, da Prefeitura Municipal de Santos, onde as crianças, se eu não me engano, acho que 2 vezes por semana elas vão até o engenho para desenvolver atividades, para conhecer o patrimônio. Tem a própria visitação da população, e aí nós recebemos desde pesquisadores, pessoas que realmente têm um conhecimento sobre história ou sobre arquitetura, mas também como conhecemos, né, recebemos também pessoas que têm interesse pela história de Santos. O que a gente percebe é que com o passar dos anos o Engenho dos Erasmus, né, o Monumento Nacional Ruínas e Engenho São Jorge dos Erasmus, ele tem sido cada vez mais conhecido. E a meta mesmo do engenho é se tornar até mais conhecido para a própria população da região, porque ainda falta uma presença maior da população dali da própria Zona Noroeste. Mas, nesse sentido, eu acho que as atividades, as divulgações, os cursos, que é uma maneira de trazer a população para dentro do engenho, eu acho que elas têm cumprido bem a sua função, no sentido de trazer essa população para dentro do engenho. A gente já tem na linha turística da cidade de Santos, eu acho que uma conexão com o Engenho dos Erasmus. Correto. Né? Se eu não me engano, acho que é uma vez por mês, vai a linha Conheça Santos, traz pessoas aqui da parte que a gente chama de Zona Leste da cidade, né? Para conhecer o monumento Engenho São Jorge dos Erasmus, que é uma ação louvável. Inclusive a própria prefeitura, muitas vezes, quando realiza Semana da Educação, Semana do Meio Ambiente, costuma também realizar atividades lá na estrutura do Engenho dos Erasmus. Vamos torcer para que a prefeitura passe a fazer pelo menos 2 vezes por mês, né? Porque a cidade tem um fluxo turístico, né? Eu acho que é importante também, não só o morador de Santos, São Vicente, em particular da Zona Noroeste, mas o turista, né? Porque nós temos, e você como professor de história sabe melhor do que eu, um complexo turístico não explorado, né, da história do Brasil, dentro da nossa região, importantíssimo, né, que em outros países é altamente explorado, né, no bom sentido, do ponto de vista histórico, do ponto de vista financeiro, turístico, etc., que nós está muito aquém daquilo que deveria ter hoje. Mas eu quero crer que a USP está se preparando, né, junto com professores como você, para estar desenvolvendo esse processo. Né? Com certeza. Inclusive, agora está num processo de uma valorização maior, porque serão implantadas estruturas para facilitar a visitação das pessoas e, ao mesmo tempo, proteger o sítio arqueológico, porque ali é um sítio arqueológico. Então, a gente percebe que, com o passar do tempo e principalmente dos últimos anos, realmente tem se efetivado muitas ações no sentido de dar visibilidade para o engenho e também torná-lo um patrimônio pertencente a todos. Perfeito. No sentido arqueológico, as pesquisas continuam? Então, né? As pesquisas, elas foram feitas algumas prospecções, mas elas não podem ter prosseguimento até pela própria estrutura de visitação do engenho. Perfeito. Então, como o monumento ele recebe muitas visitas, você teria um complicador tanto de uma parte quanto de outra, né? Tanto da parte das visitas quanto da parte dos estudiosos da arqueologia do bem, do monumento. Mas com
com a construção dessas plataformas, né, um mirante que vai poder permitir que as pessoas elas entrem no espaço das ruínas, mas sem ter o contato diretamente com as ruínas, vai permitir com que arqueólogos, historiadores possam efetivamente fazer prospecções e estudarem, né, todo o potencial arqueológico que aquele bem ali tem. Perfeito. Gilvan, eu vou pedir licença para você. Perfeito. E vou chamar um break e em um minutinho a gente volta já já. Programação e reação todos os dias, à 1h15 da tarde, ao vivo, com reapresentação às 11 da noite à 1 da manhã. Eu espero você para debatermos os principais assuntos da região. Ação e reação, apresentação Augusto Capa de Casa. Espero você. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Bom, voltamos ao programa. Gilvan, nós temos um quadro aqui dentro do Cidadania e Meio Ambiente chamado Os Olhos do Dono, que é um quadro que a gente oferece a todos os empresários da nossa cidade com mecanismos que possam colaborar no desenvolvimento das empresas locais. Então eu vou chamar a Fabiola Fiorentino no quadro Os Olhos do Dono. Olá, estamos de volta com o quadro Os Olhos do Dono. Estamos aqui novamente com a consultora da realidade tributária, a Kátia Lonsarci. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, um pouco doído, né, Kátia, para o pessoal aí de casa, os empresários. O empresário tem muito sucesso, está indo bem, contrata pessoas, mas de repente ele se vê na situação de ter que mandar o pessoal embora. Como é que esse pessoal tem que lidar com isso, com essa situação tão difícil que às vezes é traumática, né? Realmente, Fabiola, é uma situação dramática quando tem uma grande demissão, uma demissão em massa, né, de uma grande quantidade de pessoas, vira notícia na mídia, porque é difícil para a economia da empresa, tanto para a economia do Brasil, essa questão da demissão. Qual é a dica que a gente dá? A gente dá a seguinte informação, aquilo que você precisa fazer. Você precisa olhar o seu quadro de funcionário e verificar quais são aquelas pessoas que demandam o know-how do seu negócio, aqueles que são os talentos do seu negócio. Os talentos do seu negócio você vai reter, mesmo que eles te custem um pouquinho mais caro do que as pessoas que não são tão estratégicas. Por quê? Porque a economia, Fabiola, ela não vai ficar assim, né, durante muito tempo. Essa é a nossa expectativa. Então você tem que reter os seus talentos, reter as pessoas estratégicas. Essa é a dica. E aí tá a questão do funcionário também que quer manter o emprego, né, Kátia? Se o cara quer manter o emprego, essa é a hora de mostrar serviço, essa é a hora de mostrar dedicação, né? Exatamente. Tá, joia? Kátia, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. O pessoal que quiser mais informações e dicas sobre a realidade tributária, sobre os consultores da realidade tributária, é só acessar o site osolhosdodono.com.br. Obrigada pela atenção e até mais. Bom, Gilvan, nós sempre entregamos aos nossos convidados a revista Tributária, que é dos nossos apoiadores culturais, como presente do programa, para você depois ler com calma e verificar se tem algumas das matérias presentes na revista de seu interesse ou de algum amigo seu empresário. Perfeito. Que com certeza vai fazer bom uso da revista. Perfeito. Obrigado, Nelson. Bom, Gilvan, nós falamos da questão do patrimônio histórico que nós temos um tesouro aqui, na verdade, Perfeito. Né? O Engenho dos Erasmos. Agora, ele tem outros aspectos importantes, né? Que é o aspecto ambiental. Correto. Como é que a universidade trabalha essa relação do patrimônio histórico
com a questão ambiental no local? Então, Nelson, lá no engenho São Jorge dos Erasmos, nas ruínas, nós temos um educador, né, faz parte da equipe do educativo, que é formado em ciências biológicas, que é o professor André Miller, e também temos estagiários, porque a universidade tem um convênio com a Universidade Católica de Santos, da área de biologia. Então, dentro das visitas, principalmente em relação às escolas, com as crianças, né, da prefeitura ou de escolas particulares ou escolas estaduais, é reforçado também esse aspecto ambiental. Por quê? Porque ali, no entorno do engenho, o engenho está numa encosta, na encosta ali do Morro da Caneleira, e ali a gente ainda tem uma grande quantidade, né, de exemplares de mata atlântica. Tem uma mata que já é uma mata secundária, né, que já é fruto de uma devastação do local, mas também temos algum remanescente de mata atlântica. Tem uma quantidade muito grande de animais ali naquela encosta, então esse aspecto, essa característica da educação ambiental também é trabalhada, tanto com os visitantes, né, que vão às vezes no final de semana ou vão fazer uma visita para conhecer o bem, como também com as escolas, muito mais até reforçado com as escolas, porque hoje em dia não tem como dissociar e ele é parte, né, do monumento em si, está, né, dentro do paisagem, meio, né, do monumento, exatamente. Eu estou deslumbrado com essa questão desse trabalho da USP aqui, é por isso que eu estou explorando muito a sua participação hoje aqui. E eu sei que também a questão do Engenho dos Erasmos tem alguns aspectos políticos históricos também, né? Sim, sim. Então eu gostaria que você colocasse assim algumas nuances desses aspectos importantes, né, para o nosso telespectador. Eu acho que até está dentro da proposta do curso, né, que será ofertado a começar desse próximo sábado, né? Serão três sábados consecutivos, né, ofertando um curso sobre a história de Santos, focalizando principalmente o século XIX e o século XX. Será comentado sim a respeito do período colonial de Santos, mas a ênfase do curso é século XIX e século XX. E aí qual que é a ideia do curso? O curso ele não quer ser um curso, e nem tem como ser um curso exaustivo, né? Não tem como transmitir ou possibilitar aqueles que irão participar do curso toda a história de Santos, mas de pelo menos reforçarmos os principais pontos, os aspectos principais da história santista, pelo menos até a metade do século XX. E Santos é importante esse tipo de ação, nesse caso essa ação do Monumento Nacional Ruínas e Engenho São Jorge dos Erasmos. Por quê? Porque a história de Santos, principalmente do século XIX em diante, é uma história muito rica, numa participação não só a nível regional, mas também a nível nacional, né? Perfeito. Com movimentos políticos, né? Movimento de trabalhadores, o próprio café, que tem muita importância dentro da história santista. Então, o curso ele pretende dar um panorama geral sobre essa história de Santos, que é uma história, de certo modo, acelerada. Se ela foi um pouco lenta até o final do século XVIII, começo do século XIX, ela passa a ser uma história acelerada e cada vez mais integrada com a história do Brasil. Então esse curso ele vai ser dado num único dia? Não, serão 3 dias. Serão 3 dias? 3 dias, serão 3 sábados consecutivos. Ah, começa agora sábado, dia 24 de outubro. Isso, é a primeira aula com a professora Vilma Terezinha, de Andrade, da Universidade Católica de Santos. Ela vai trabalhar aspectos desse Santos antes do século XIX, ou seja, mais a Santos colonial. No dia 31 serei eu, e aí eu estarei trabalhando mais o século XIX, né? E no dia 7 de novembro será o professor Rodrigo Cristofoletti, trabalhará mais os movimentos políticos do século XX aqui na cidade de Santos. E as pessoas interessadas em participar do curso têm que fazer um prévio cadastro? Exatamente, aí é só ligar ou entrar em contato por meio da página do Engenho dos Erasmos, pode ser pelo Facebook ou pelo próprio site do Engenho, ou telefonar para o Engenho e pedir informações a respeito da inscrição. Como nós já fechamos uma turma, foi uma procura muito grande, está sendo verificada a possibilidade de abertura de uma segunda turma para aqueles interessados, aqueles que ficaram na lista de espera e aqueles outros que
possam vir a se interessar por esse curso. Essa turma cabe quantas pessoas? 60. 60 em torno de pessoas 60 por turma. Porque é em virtude da própria capacidade das instalações do monumento, do bem cultural. Então lá nós temos um auditório totalmente preparado para ofertar esse tipo de curso, né? E como ele não é muito grande, ele tem uma capacidade de 60 lugares, seria o número ideal, né, para poder aplicar esse curso. Agora, esses cursos, eles vêm se dando ao longo do tempo ou vai ser esses próximos sábados e terá outros, vai repetir? Então, existe a possibilidade de uma repetição desse agora, em virtude da procura, mas já é a segunda edição desse curso. Segunda edição. Já foi feita uma primeira edição com professoras da Universidade de São Paulo, a professora Vera Fellini e a professora Ana Lúcia Duarte Lana, conhecedoras aqui da história da região. Então essa é a segunda edição. Mas com temas diferentes, né? Com história de Santos também. Mas esse é especificamente sobre a história de Santos, mas lá temos cursos a respeito de patrimônio histórico, de educação ambiental. Então, na verdade, é um leque que é ofertado pelo Monumento Nacional Ruínas e Engenho São Jorge dos Erasmos durante todo o ano, por meio do seu programa Portas Abertas, que é, além de você ter as visitações, né, das pessoas, inclusive o engenho está, até reforçar isso, ele está aberto de domingo a domingo, das 9 até as 4 horas da tarde, ou seja, as pessoas... Isso é muito importante saber isso. As pessoas podem, dentro desse horário, elas podem, qualquer dia da semana, irem até lá e elas serão recebidas por meio de visitas monitoradas para poder conhecer o monumento. Mas também nos finais de semana, em alguns finais de semana, 2 ou 3 do mês, dependendo do mês, tem esse programa Portas Abertas, onde são ofertados cursos, atividades culturais, espetáculos de dança, de teatro, de música, tentando justamente oferecer muito mais do que o próprio monumento histórico tem, né? Tentando trazer cultura, tentando levar educação para essas pessoas. Agora, esses cursos estão sendo mais divulgados no âmbito escolar, nas universidades, nas escolas de nível médio, ou para a cidade como um todo? É para a cidade como um todo, Nelson. Na verdade, para aqueles que realmente têm o interesse em conhecer um pouco mais da história da cidade. Então, qualquer pessoa está livre, né, para poder se inscrever e, havendo a disponibilidade de vagas, está livre para se inscrever e poder aproveitar essa oportunidade. Inclusive, é um curso que a universidade oferece certificação, então é realmente um curso que acreditamos que é um curso de excelente qualidade. Sem dúvida, sem dúvida. E o fluxo é constante, né? As pessoas entrando lá no Facebook, colocando Engenho dos Erasmos, elas acessam imediatamente. Tem um cadastro dentro do Facebook ou dentro do site? Pode entrar em contato pelo Facebook, quem faz essa parte é o pessoal, são os estagiários, eles cuidam dessa parte, né, de receber as inscrições ou agendar visitas, né? Isso tudo é feito também pode ser feito pelo Facebook, pode ser feito por telefone, e agora com a remodelagem, né, com a construção do site, né, do próprio monumento, também nós temos espaço para isso. Entendi. Eu perguntei isso porque eu acho que os telespectadores aqui da TV Com, em particular do programa Cidadania e Meio Ambiente, vão ter um interesse muito grande em estar fazendo esse curso e os próximos que virão. Até eu vou tentar me inscrever num desses aí, porque eu vou querer conhecer mais a fundo essa história. Mas, infelizmente, nosso programa, o tempo é curto, chegou ao final, mas eu gostaria de deixar aqui o meu agradecimento à sua presença, à USP, à sua pessoa em particular, professor Gilvan. O programa está de portas abertas e em outras ocasiões que puderem vir aqui colaborar e transmitir esse conhecimento para a população, será o maior prazer. Eu que agradeço, Nelson. Muito obrigado. E você, telespectador do programa Cidadania e Meio Ambiente, não esqueçam, todas as quintas-feiras às 21 horas, programa inédito, com reprise às quartas-feiras às 10h30 da manhã. Um grande abraço a todos e até breve. A gente muda, o mundo muda, a gente muda, o mundo muda, o mundo muda, a gente muda.